Muito bem, nós acompanhamos há pouco, ao vivo, o pronunciamento que fez o governo federal no Palácio do Planalto, conduzido pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, a respeito da compra de vacinas Covaxin. E o ministro está conosco agora para uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Ministro Onyx Lorenzoni, obrigado pela presença, pela disposição em nos atender, ministro. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação participar do Pingo nos Is. Vamos, com a verdade, colocar o pingo nos is nas mentiras do deputado Luiz Miranda, do seu irmão, que vão responder a processos de investigação sobre tudo que apresentaram hoje, assacando contra o presidente Bolsonaro. 3 coisas precisam ficar muito claras. Não houve favorecimento a ninguém, isso é muito importante. Não houve sobrepreço. E não houve aquisição de nenhum produto, não saiu um centavo de dinheiro público do Ministério da Saúde em relação a essa situação. E o senhor Luiz Ricardo Miranda, desde o dia 23, ele sabia que o invoice que foi, ou a nota fiscal que foi enviada pela Madison, ele também sabia que a Madison é uma subsidiária da Barack Biotech e seu irmão veio assacar contra o governo, dizendo que tinha o governo contratado a empresa A e agora tinha uma empresa B, o que é uma mentira deslavada e uma prevaricação. E nós temos também o fato de que o documento que foi apresentado hoje numa emissora de televisão pelo deputado Luiz Miranda, que é esse que aqui está, ele é completamente diferente dos 2 documentos oficiais, um do dia 19 e outro do dia 23, encaminhados ao Ministério da Saúde pela Barack Biotech. Então, nós vamos pedir também uma investigação dos peritos, uma análise pericial da Polícia Federal, exatamente para esclarecer quem é que, na minha opinião, forjou esse documento e com que intuito isso foi produzido. Então, afora isso, o Coronel Elcio apresentou todos os dados técnicos que envolveram esta possibilidade de aquisição e nós estamos absolutamente tranquilos. O presidente determinou que, em cima das manifestações do deputado Luiz Miranda, hoje, a Polícia Federal, através de um pedido do ministro-chefe da Casa Civil, abra uma investigação para poder identificar todos os fatos que ocorreram. Além disso, preparamos aqui um pedido à Controladoria Geral da União para abrir um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, sobre o senhor Luiz Ricardo, porque ele não comunicou qualquer suspeita ao seu superior hierárquico, porque desde o 23 de março ele sabe a verdade, porque os documentos foram produzidos nessa relação com a Barack Biotech dentro do órgão que ele respondia, do departamento do Ministério da Saúde, que ele é o responsável. E, portanto, a nossa grande dúvida é o que motivou o deputado Luiz Miranda, 3 meses depois, a inventar estas fantasias, a sacar contra a honra do presidente. E deixei muito claro na coletiva que dei há pouco aqui, junto com o Coronel Elcio, de que esse é um governo que vai, na semana que vem, no 31º mês, sem nenhum caso de corrupção, e nós vamos continuar assim, porque foi para isso que o presidente Bolsonaro foi eleito, e essa é a luta do presidente Bolsonaro. Nós tentamos mudar 30, 40 anos de má prática política. Nós tentamos mudar as relações tanto com a área econômica, com todos os poderes da República, de tal forma que, como o presidente sempre nos cobra, Jair Bolsonaro sempre diz, nós temos a oportunidade de transformar o Brasil. Para isso, nós temos que servir aos brasileiros e às brasileiras. E é com a verdade que nós vamos continuar servindo, esclarecendo, não tememos ninguém, e o deputado Luiz Miranda vai ter que se explicar para a justiça brasileira, para as autoridades, os crimes que ele cometeu hoje.
Pois é, ministro, e uma das falas do deputado foi de que, assim que recebeu as supostas provas trazidas pelo irmão dele, servidor, ele teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro em que levou ao presidente o que seriam essas provas das irregularidades. Pergunto ao senhor, ministro, qual foi a primeira providência do presidente Bolsonaro assim que ouviu esse relato? Chamou e conversou com o ministro Pazuello, pedindo para que o ministro Pazuello abrisse uma averiguação preliminar. O ministro Pazuello chamou o seu secretário executivo, que coordenava todo esse trabalho, o coronel Elcio, né, que apresentou ao ministro todos os dados verdadeiros. E, obviamente, não havia nenhuma substância no que o deputado havia apresentado ao presidente. O que é de se estranhar é o fato de que desde o dia 23, porque no dia 23 houve a troca do primeiro invoice, que está aqui, e se vocês prestarem atenção, nós temos aqui na identificação já traduzido em português. Depois nós temos a correção, porque o primeiro, o que ele tinha de errado? Ele tinha de errado o fato que ele pedia pagamento adiantado. E aí tem um e-mail que está aqui, enviado pelo servidor William Amorim Santana, que é subordinado ao senhor Luiz Ricardo, informando a senhora Emanuele Medrades, que lhe responde no mesmo dia, dizendo que ela já havia pedido a correção do primeiro invoice, que o oficial é esse que está aqui, e foi enviado pela Barak Biotech o invoice corrigindo aquele equívoco. Quando nós olhamos os dois, e vamos pegar aqui os dois primeiros, fica mais fácil, o que ele apresentou, o deputado apresentou esse documento aqui. Primeiro que o texto aqui em cima, aqui, ó, está em inglês, diferente dos dois documentos oficiais. Depois, ele tem aqui, no 300 mil, uma vírgula, quando aqui deveria ser 3 milhões. E no documento, nos dois documentos que a Barak Biotech manda, quando ela fala em vacinas, ela usa pontos, ela não usa vírgulas. Por outro lado, no invoice, quantidade e valor foram corrigidos. E aqui, ó, apresenta a descrição do produto, do que é a Covaxin, como era a apresentação, quantas caixas vinham. Nesse documento que ele apresenta não tem nada disso. E mais, tanto no primeiro invoice oficial da Barak Biotech, quanto no segundo invoice, nós temos o quê? Nós temos a especificação de peso. Por que o peso é importante? Para o cálculo do valor do frete, que está dentro do contrato. Nesse documento apresentado pelo deputado Luiz Miranda, não tem peso nenhum, não tem citação nenhuma. Portanto, nós vamos enviar este documento, com os dois documentos oficiais, para a Polícia Federal, solicitando que a perícia da Polícia Federal faça análise desses documentos, que, para mim, é a minha opinião, muito provavelmente esses documentos foram fraudados. E tem um outro fato importante. Esse rapaz, que é servidor público do Ministério da Saúde, ele foi até o presidente para denunciar, teoricamente, que havia este problema que o deputado Luiz Miranda tentou comprovar hoje. Só que ele não fez isso ao seu superior hierárquico. O seu superior hierárquico, que é o senhor Alex Lial Marinho, nunca foi informado desses fatos. Então, aqui nós temos claramente má fé, prevaricação. Agora, o interesse que tem, qual é? É tentar atingir a honra do governo, a tentar atingir o presidente, mas como sempre a gente disse, nós temos Deus no coração, a verdade e, principalmente, esta visão de servir o Brasil. Nós somos um governo diferente daqueles que assaltaram o Brasil,
diferente daqueles que mentiram para os brasileiros, diferente daqueles que serviram a outros países e não ao nosso. Nós servimos o Brasil. E eu quero deixar muito claro, a nossa bandeira sempre será verde e amarelo. A deles tem outra cor. Agora são 7h40. Guilherme Fiuza. Já pensou? Pergunta agora do Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Boa noite, ministro. Então, para recapitular, principalmente esse paralelo que o senhor faz entre o documento que o senhor julga ser falsificado e os documentos originais oficiais, além das questões de forma, ministro, ponto, vírgula, etc., a questão de conteúdo mais importante seria a existência do princípio de pagamento adiantado no documento que não seria verdadeiro na sua impressão. É isso? É essa a diferença principal? Vamos lá. Tanto o primeiro invoice, né, que é a nota fiscal enviada, vinha com esse equívoco de pedir o pagamento antecipado. E aí nós temos um e-mail do funcionário subordinado ao Luiz Ricardo, enviando para a representante da Barak Biotech, pedindo para que houvesse a correção. A correção vem, né, no invoice que chega até o Ministério da Saúde no dia 23. E como agora ele vem correto, com tudo direitinho, o que ocorre? No outro dia, o setor do senhor Luiz Ricardo entra no sistema do Ministério da Economia, da Receita Federal, e emite a ordem de importação, o sistema chama Siscomex. E nesse lá está reproduzido exatamente o que está aqui nesse invoice corrigido. Portanto, desde o dia 23 e 24, se confirma, os subordinados ao senhor Ricardo sabiam, e o senhor Ricardo, como chefe do setor, tinha o dever de saber que estava tudo correto. Por que ele não disse para o irmão dele, voltar lá para o presidente e dizer, presidente, eu me equivoquei, não é isso, não tem nada a ver, não há nenhuma pressão, não tem... Parece que travou um pouco a conexão com o ministro. Estamos ouvindo aqui o ministro Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Pelo som aqui, pelo barulho que eu ouvi, parece que caiu a ligação. Acho que, infelizmente, a gente perdeu contato com o ministro. Ele estava falando sobre o caso da compra da vacina Covaxin. Acompanhamos agora há pouco, na íntegra, o pronunciamento que fez o próprio ministro e também o assessor especial da Casa Civil, Elcio Franco, que é secretário, foi ministro do Ministério foi secretário do Ministério da Saúde e participou também desse pronunciamento. Daqui a pouquinho a gente retoma a nossa entrevista aqui com o ministro Onyx Lorenzoni. Rápido intervalo, trago aqui para você mais uma vez a nossa enquete. A pergunta segue no ar, dá tempo ainda da sua participação, é sobre o tema que abriu o nosso programa hoje, a troca no Ministério do Meio Ambiente. A pergunta é exatamente a seguinte: na sua opinião, Ricardo Salles deveria ter deixado o Ministério do Meio Ambiente? Sim ou não? São as alternativas e a pergunta fica no ar lá no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. É só acessar e ali já fica em destaque na nossa home, na página principal, a pergunta ali onde você vê a marca de Os Pingos nos Is. É só clicar e participar. Daqui a pouquinho a gente traz aqui para você o resultado. E se você ainda não está inscrito aqui no canal de Os Pingos nos Is no YouTube, te convido a fazer isso. Aproveite, se inscreva se você está gostando do programa, chegou agora, está conhecendo agora Os Pingos nos Is. Já se inscreva, estamos chegando quase à marca de 3,5 milhões de inscritos no nosso canal e sempre deixe seu like aqui nos vídeos. Estamos de volta agora no rádio também, depois de um rápido intervalo, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Damos sequência aqui à entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni. Tinha caído o sinal, ministro? Pode concluir agora, já estamos na escuta. Mostra-se que tem um erro grosseiro de cálculo. Bom, eu quero concluir aí a pergunta que me foi feita, dizendo que os documentos estão todos aqui demonstrados. Lembrar que no contrato havia uma cláusula restritiva, o pagamento só aconteceria o dia que a vacina chegasse ao Brasil. Como isso não aconteceu, não se pagou. Ele teria que ser registrado na Anvisa para poder ser expedida a ordem de pagamento. O que foi feito foi todos os procedimentos rigorosamente dentro do contrato, rigorosamente dentro da lei,
para, no momento que houvesse a disponibilidade e a aprovação da Anvisa já existisse, o governo, então, poderia adquirir essa vacina, fazer o pagamento, desde que a vacina estivesse no solo brasileiro. Então, essa cláusula restritiva era uma cláusula de proteção ao nosso governo nessa relação com uma empresa estrangeira. Augusto Nunes. Ministro, boa noite. Eu pergunto o seguinte, o senhor não toparia para comparecer à CPI da Covid para tratar desse assunto? Olha, Augusto, eu vou a qualquer lugar. Eu acho que é um dever de qualquer ministro de Estado, sempre que chamado pelo Congresso Nacional, ir lá e apresentar, né, todas as explicações, toda a verdade, né? Então, eu sempre estive à disposição. Todas as vezes que me convidaram, eu fui ao Congresso Nacional com muito prazer. Eu tenho 7 mandatos de deputado federal e eu sempre achei que sempre que o ministro fosse convocado ou convidado, era uma honra para esse ministro de Estado ir até o parlamento prestar contas ao povo brasileiro. Governo limpo, governo sério faz isso. Para tratar desse assunto. Posso ir, é só me chamar. Mais uma pergunta agora, Ana Paula Henkel, por favor, Ana. Boa noite, ministro. Há algumas informações de que o deputado aí, Luiz Miranda, teria se encontrado com o relator da CPI, Renan Calheiros. Se essa informação se confirmar, queria que o senhor nos dissesse se há gravidade num possível encontro nas últimas horas ou se isso talvez tenha sido um encontro normal. Olha, nós temos recebido informações que vêm do Senado Federal que esse encontro do deputado Luiz Miranda aconteceu, né, com algumas pessoas que fazem o comando, né, dessa CPI, né? Então, a gente também pode entender, né, a virulência, a tentativa de misturar o nosso governo com os governos anteriores, né? Nós não temos, né, nenhum temor, esclarecemos tudo hoje, tomamos todas as providências de investigação e judiciais cabíveis e vamos continuar na sequência tomando todas as providências. O deputado Luiz Miranda vai entender, né, que ele não pode fazer o mal a outra pessoa, né? Ele tem que saber que há que ter seriedade, há que ter responsabilidade e ele vai arcar com as consequências do seu ato, né? Tanto ele quanto seu irmão e todos aqueles que estiverem envolvidos nesta verdadeira falcatrua para tentar, através de fake news, atingir a honra do presidente e o nosso governo. Mais uma pergunta agora, em Brasília, José Maria Trindade. Zé. Salve. Pois é, ministro, muito boa noite. Eu dizia aqui no início do programa que as insinuações, elas são muito mais venenosas do que apresentar uma denúncia concreta, porque através da denúncia concreta é possível fazer uma defesa. E o que existia na CPI era uma insinuação, contava uma história sem colocar os pontos, e isso acaba ficando muito mais grave. E o senhor veio, exatamente com o secretário Elcio Franco, mostrando ponto a ponto. O deputado Luiz Miranda, ele viajou em algumas, inclusive, viagens oficiais à China e tal, em busca de negócios. E eu, no início aqui do programa, eu dizia que estávamos, todos nós aqui em Brasília, nos comentários ali no Congresso Nacional, assustados com a atitude dele, querendo saber o que deu na cabeça dele. Eu transfiro essa pergunta para o senhor. O que deu na cabeça dele? O que aconteceu que ele partiu para cima do presidente Bolsonaro? Qual o interesse contrariado dele? Olha, Zé Maria, eu desconheço, né? Eu não tenho nenhuma relação maior com esse deputado, né? O tratei sempre com respeito, com cordialidade, como eu faço com todos, inclusive com os parlamentares de oposição. Eu sempre fui, e tu és testemunha disso, um deputado combativo que defendia com muita garra e com muito empenho as minhas ideias, né, os princípios e valores que eu sempre defendi, né, mas sempre eu fiz um debate leal.
e sempre usei da verdade. E sempre me assentei nas CPIs que eu participei de documentos oficiais, de documentos que comprovavam este ou aquele fato. O que nós assistimos hoje é um conjunto de inverdades inaceitável, é um conjunto de mentiras inaceitável. E aí é um conluio entre dois irmãos que a quem está servindo, eu não sei, mas não é para o bem do país. Esse negócio foi feito para trazer o mal para cima do presidente Jair Bolsonaro. E isso não vai acontecer, porque o presidente é o primeiro a exigir que todos os atos sejam corretos, decentes, honestos. E todas as nossas ações são para servir o povo brasileiro, né? Então, não há em nenhuma das nossas ações nada que não seja fruto do entendimento do presidente e do governo para que os brasileiros possam viver melhor, para que tenham melhores condições. Foi assim que o general Pazuello, com a sua equipe, montou os índices que nós temos hoje. O Brasil chega a 123 milhões de doses de vacina distribuída. Se tu tirares, Zé Maria, a China, a Índia e os Estados Unidos, que são produtores de vacina de todos os países do mundo, todos, sem exceção, o Brasil é o país que mais adquiriu vacinas e que mais vacina distribuiu. Mas, claro, tem uma parte da imprensa brasileira que tem o problema ideologizado, tem uma parte da imprensa brasileira que tem saudade do governo da roubalheira. O povo brasileiro não tem. Por isso, quando o presidente vai à rua, ele recebe o carinho da população, porque a população sabe que ali tem um presidente que luta contra um mecanismo que levou 30 anos para ser construído, para destruir o Brasil, para servir a outras nações, para mandar dinheiro público brasileiro para fora. E o que nós estamos fazendo é justamente o contrário. É mantendo nossos recursos aqui, direcionando tudo para combater a pandemia. Está aí o Brasil com a perspectiva de crescer 4% ou 5%. O número não é nem do governo, o número são das agências nacionais e internacionais de avaliação. E isso tudo é fruto do quê? Do trabalho que foi feito pelo general Pazuello, do trabalho que foi feito pelo Ministério da Cidadania, do trabalho que foi feito pelo Ministério da Economia, com inúmeros programas que todos vocês conhecem, que permitiram a manutenção do emprego. Enquanto o prefeito e governador fechavam as cidades brincando de reizinho, de prazo curto, o que aconteceu? Só no meu estado, 75 mil empresas fecharam. Pela falta de capacidade de gestão do governador do estado, dos prefeitos. Isso foi pelo Brasil todo. E o que manteve as pessoas? Foi lá o auxílio emergencial, foi lá o benefício emergencial, que salvou 12 milhões de empregos no Brasil, foi o Pronamp, que conseguiu manter milhares de empresas funcionando, que está tudo sendo repetido agora. E o Brasil tem um dos maiores índices de cura do planeta. Só que ninguém fala disso. Esse é o ponto, né? Se a gente pegar o índice médio que nós temos no Brasil, de todos os países do planeta, o Brasil está na média. É 0,21 da população brasileira que, contaminada pelo Covid, lamentavelmente, e eu como cristão, e eu como evangélico, eu oro todo dia pelas famílias que perderam entes queridos. Você pega o índice do Reino Unido, é 0,38. Ou seja, aplica a sua população do Brasil 0,38 para ver o que acontece na questão dos números. Portanto, nós temos que ter clareza que ninguém nunca quis que essa doença chegasse ao Brasil. Ela veio lá da China. Lamentavelmente, no planeta, mais de 4 milhões, ou próximo de 4 milhões de pessoas perderam a sua vida. Em todos os países do mundo, médicos, cientistas, lutam para enfrentar a doença. O único país do mundo onde o responsável por isso é o presidente Bolsonaro é aqui no Brasil. Isso é uma barbaridade. Isso é uma cretinice. Isso é uma canalice. E eu vou continuar lutando para que a verdade se estabeleça no Brasil. Muito bem, quero agradecê-lo muito, ministro Onyx Lorenzoni, conosco aqui. Quem que está aí? É o ministro Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Obrigado, ministro Onyx, pela presença aqui, pela entrevista. Uma boa noite.